Fala aí, mamanés, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bora lá, gente, muitas coisas para falar nesse vídeo aqui sobre o jogador do Palmeiras, problema de última hora aí para a sequência da Copa do Mundo de Clubes, sobre Flamengo e Chelsea. Quero falar algumas coisas aqui, vamos ser bem sinceros, na hora de brincar, na hora de zoar a gente zoa, na hora de falar sério a gente fala sério, e eu quero saber muito a sua opinião também. O Flamengo para mim jogou muita bola, vamos separar, gente, a zoeira, a brincadeira de tudo, vamos falar sério de futebol aqui. O Flamengo jogou muito contra o Chelsea, quero comentar algumas coisas e tenho algumas perguntas para vocês. Lembrando, galera, antes de tudo aqui, você que quer aprender a falar inglês, já estudou em escola, já comprou curso e ainda não aprendeu de fato, você tem aquela dificuldade de escutar, eu tenho a solução para você. Vai no primeiro comentário e na descrição, clica no link abaixo, assista a videoaula lá explicativa desse método com o professor Gabriel. Tenho certeza, eu estou fazendo o curso, o negócio é fora de série, gente. Poucas aulas você vai assistindo, você vai percebendo o seu progresso. É um método que pra mim deu muito certo. Eu estou estudando inglês como nunca estudei na minha vida. E se você ou alguém da sua família, seu filho, sua filha quer aprender inglês, ou você mesmo, a oportunidade é essa. Vai no primeiro comentário. E se vocês verem o preço, aí que vocês não vão acreditar mesmo, de verdade. Teacher Gabriel, prazer estar em parceria contigo. Bora lá, galera, o negócio é o seguinte, primeira notícia aqui preocupante para nós. Aníbal Moreno tem um edema na coxa, isso mesmo, ele que saiu no jogo de ontem sentindo, e é dúvida para o jogo contra o Inter Miami. De verdade, por se tratar de um edema de coxa, acho muito difícil o Aníbal Moreno jogar essa partida. Claro que depende do grau da lesão que ele teve, mas eu não acredito que ele entre em campo contra o Inter Miami um tempo muito curto de recuperação. Hoje já é sexta, sábado, domingo já tem que jogar. E lembrando que esse jogo vale a primeira colocação. Já vou explicar uma coisa bem rápida para vocês aqui sobre como que ficou o nosso grupo e o grupo do Botafogo. Eu já falei lá no Contra Tudo e Contra Todos, mas para você não ter que ir lá, eu explico aqui rapidinho em menos de um minuto. Então, Aníbal Moreno, dúvida para o jogo. Lembrando, temos mais alguns problemas. Quem está pendurado com um cartão, se tomar o segundo, não joga as oitavas de finais, Palmeiras classificando. Então, Gomes tem cartão, Richard Rios tem cartão, Piquerez, se eu não me engano, tomou cartão, né? O Palmeiras tem alguns jogadores aí com cartão amarelo, tem que ficar de Murilo também, né? Murilo tem que ficar de olho, porque senão pode ficar fora. De repente o Abel vai ter até que mexer nesse time pro jogo contra o Inter Miami. Outra coisa que eu queria falar aqui, antes de Flamengo e Chelsea, pessoal, é sobre o Vitor Roque, que eu já tô vendo muita gente detonar o jogador, tá? Aí eu respeito a sua opinião, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que alguns episódios que já aconteceram com alguns atletas tem que servir pra gente aprender alguma coisa, tá? Então eu peço que você reflita no seguinte sentido. O Giai, no ano passado, a gente estava achando o que dele? Que não dava para jogar no Palmeiras, ele estava mal, entrava mal nos jogos, a bola pegava fogo no pé dele, até na estreia contra o Porto ele não jogou tão bem o primeiro tempo, e o Giai se acertou, ele se encontrou, vocês concordam? Gente, a gente não pode queimar o Vitor Roque. Ah, ele jogou bem contra o Awali, Júlio? Não jogou bem. Eu acho que ele precisa melhorar algumas coisas de posicionamento ali. Ah, Júlio, mas o posicionamento do Flaco tá melhor do que o Vitor Roque. Pior que tá mesmo. Ele anda se posicionando melhor, por isso que ele acaba recebendo a bola. O Vitor Roque, como não joga como centroavante, cai muito pelo lado, então a bola acaba chegando nele ali. Eu já vi alguns jogos ele fazer movimentos ali de facão, diagonal, e não receber a bola. Ele precisa melhorar, não dá pra tirar a responsabilidade do Vitor Roque, mas queimar o jogador, gente, falar que é um bagre, que não joga mais nada. Quantos jogos o Vitor Roque tem com a camisa do Palmeiras? Tem que ser cobrado, o Palmeiras é time de cobrança, eu sempre falo isso aqui. Mas a gente tem que aprender com episódios anteriores de atletas que demoraram um pouco mais para engrenar. Galera, não dá para queimar o cara, porque esse cara não tá jogando, não tá fazendo gols. Eu me lembro quando o Endrick estava no Palmeiras, muita gente no Brasil falava que o Vitor Roque era melhor que o Endrick. Vocês lembram disso? Então, tem que ter paciência. Pode ir pro banco? Pode. Nenhum jogador tem que jogar com o nome. Se bem que eu acho que o Vitor Roque pode jogar junto com o Flaco Lopes. Mas isso é uma outra discussão, então eu acho que tem que ter paciência pro jogador mostrar seu futebol. Bom, galera, agora sendo bem sincero aqui, falando sobre Flamengo e Chelsea, como eu disse, agora é análise fria e sem clubismo nenhum. O Flamengo mereceu demais ganhar do Chelsea. Foi 3-1 e foi uma vitória merecida do Flamengo. Eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Esse Felipe Luiz, pra mim, é um grande treinador. Pô, Júlio, o cara começou agora, tal, mas beleza, gente, ele começou agora, todo treinador tem um início, mas eu vou falar alguma coisa pra vocês. Hoje o que ele fez contra o Chelsea, ele propôs o jogo, ele foi pra cima, o Chelsea teve o contra-ataque, o Chelsea fez 1-0, ele não abdicou do jogo. Ele continuou lá em cima, mudou a formação. O Pedro, geralmente jogo grande, assim, jogo importante, o Pedro sempre é banco, porque é um jogador que não tem mobilidade.
Ele entrou com o Gonzalo Plata no ataque junto com o Luiz Araújo, jogadores de velocidade. Meio de campo ali com o Jorginho, com o Pulgar, com o Gerson e com a Arrascaeta, que não apareceu no jogo hoje. E aí onde o Filipe Luiz mostra que é muito bom. O Chelsea fez 1 a 0 com o Pedro Neto no contra-ataque, onde entregaram a paçoca lá. Até lembrou a falha do Andreas Pereira. E no segundo tempo, o Flamengo continua atacando. O Chelsea se segurando. E o que aconteceu no segundo tempo? O Filipe Luiz tirou a Arrascaeta. Ou seja, o Filipe Luiz não tem rabo preso com nenhum jogador. O Arrascaeta é o craque do time? É o melhor do time? É. Não estava bem. Tchau. Ele sacou o Arrascaeta, colocou o Bruno Henrique no jogo. E o que aconteceu? Quem que fez o gol? O Bruno Henrique empatou a partida e o Flamengo merecia. O Flamengo estava jogando melhor mesmo que o Chelsea. O Chelsea não poupou jogadores, tinha um ou outro fora ali, mas o time titular, o time é aquele ali. Claro, não é aquele Chelsea de 2022 que foi campeão da Liga dos Campeões. Esse time ficou em 4º lugar, 5º no campeonato inglês. Mas mesmo assim, o Flamengo jogou e sobrou contra o Chelsea hoje, gente. Estamos falando sobre esse jogo. Os caras jogaram muita bola, empataram, viraram o jogo com o Danilo e ainda o Wallace, alguma coisa, aquele garoto que entrou no final do jogo, ainda fez 3 a 1. E outra coisa, o Chelsea perdeu a cabeça, hein? O psicológico, eu tô percebendo que o Boca Juniors provocou muito o Benfica naquele jogo. Os caras do Benfica perderam a cabeça, inclusive teve jogador expulso, só que depois o Fidal, acho lá, perdeu a cabeça, também foi expulso. O Chelsea hoje e o Flamengo tava uma guerra ali de tromba, deixa abraço, mas os jogadores do Chelsea perderam mais a cabeça, bateram mais e o Jackson entrou no segundo tempo e foi expulso, prejudicou muito o Chelsea, mas o Flamengo já era melhor. Então, impressionante a vitória dos caras hoje, mais um europeu sucumbindo contra o sul-americano e cada vez mais forte aquele negócio que eu falo pra vocês. Times do Brasil no meio da temporada contra times europeus no fim da temporada tá mostrando que as coisas são bem diferentes. Mais uma vitória justa. O Botafogo conseguiu uma vitória absurda ontem. E indiretamente a gente tem uma pressão, galera. Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, Flamengo ganhou do Chelsea, Palmeiras agora vai jogar contra o Inter Miami. Nas oitavas vai vir pedreira. Ou vem o Paris Saint-Germain, ou vem o Botafogo, ou mais difícil vir o Atlético de Madrid. Palmeiras vai ter que mostrar mais futebol. E uma coisa que eu vejo, uma opinião minha, que o Palmeiras tem que melhorar. Aí o trabalho do Abel, os jogadores, comissão técnica e possivelmente até buscando mais jogadores. O Palmeiras precisa melhorar essa questão de construção. Eu percebo os outros times construindo com mais facilidade do que o Palmeiras. O Palmeiras tem uma certa dificuldade, o Palmeiras tem grande capacidade defensiva, tal, tudo, isso é verdade, mas na construção ali meio pra frente, o Palmeiras perde muitos gols e tem dificuldade de construir. Acho que esse é um detalhe que tem que ser ajustado pro restante da temporada. É o que eu acho. A vitória do Flamengo hoje foi inquestionável. É um adversário que a gente não gosta, a gente gosta de zoar, a gente discute, tem torcedor que é soberbo, tem outros que não, mas vamos ser realistas. Os caras ganharam jogando muita bola hoje. Sobre os grupos aí, para ficar muito fácil para vocês, galera. Palmeiras empatando ou vencendo, classifica em primeiro lugar. Palmeiras, se perder o jogo pro Inter Miami, o Porto não pode vencer por 2 a 0. Se vencer, o Palmeiras fica fora. Mas nós não vamos ficar fora, nós vamos classificar. No grupo B, o grupo do Paris Saint-Germain, para ficar bem fácil. Se o Atlético de Madrid vencer o Botafogo, ele só classifica com 2 hipóteses. Com o Paris Saint-Germain não vencendo o Seattle Sounders, que é muito difícil, ou caso o Atlético de Madrid ganhe de 3 gols do Botafogo. Porque o primeiro critério de desempate, gente, são confrontos diretos, certo? O segundo critério de desempate é o saldo de gols entre os times que empataram. Então, no caso, Atlético de Madrid, se vencer o Botafogo, tem a necessidade de vencer Paris Saint-Germain e Botafogo. Então, nesse saldo, o Atlético de Madrid está com prejuízo, vai ter que vencer o Botafogo por 3 gols. Se o Botafogo perder e o Paris Saint-Germain ganhar, o Botafogo classifica em segundo. E aí nós vamos enfrentar o Botafogo nas oitavas de finais, porque eu acredito que a gente consiga pelo menos um empate contra o Inter Miami. Então, essa é a situação. O Atlético de Madrid vai ter que enfiar 3 no Botafogo para se classificar. Ficou difícil para eles, aquela goleada pro Paris Saint-Germain tá custando caro. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixa a sua opinião, pode concordar, discordar de mim à vontade. Tamo junto, galera, aqui é Verdão sempre e ansioso para a partida de segunda-feira. E Palmeiras tem que mostrar mais futebol, porque o que o Botafogo e o Flamengo fizeram ontem nos ajuda no sentido dos sul-americanos, dos europeus respeitarem mais a gente. Mas a gente também tem que jogar mais bola. É uma análise construtiva que eu faço. E você, o que acha? Valeu, galera, tamo junto.